Nesse bloco nós vamos falar sobre coligação e sobre liquidação. A primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala de coligação é sobre os partidos, né? Para conseguir representatividade nas cadeiras, muitas vezes os partidos precisam fazer coligações para poder lançar os seus candidatos. Essa coligação aqui no direito empresarial, ela tem lá uma similaridade com essa coligação, mas na verdade ela tem mais uma ligação financeira do que necessariamente de voto. Muito embora lá adiante vai fazer diferença nessa questão do voto. O fato é que dentro das coligações nós temos aquela questão. Eu vou dar um exemplo figurativo que vai ficar mais fácil para você poder entender. Nós temos aqui na cidade, digamos, nós estamos em São Paulo, nós temos uma pizzaria que tem 1 milhão de capital social. Depois nós temos outra pizzaria que tem 1 milhão de capital social e outra pizzaria que tem 1 milhão de capital social. Ou seja, não são pessoas, não são sócios, são cooperativas, são pizzarias, cada um tem os seus sócios. Digamos então que na primeira ela tem 2 sócios, a segunda tem 3 sócios, são pessoas diferentes. Mas todas essas pizzarias, elas compram embalagem. Então elas compram embalagem numa fábrica de embalagem. Num determinado momento, uma dessas pizzarias tem uma ideia. Ela diz: por que a gente não junta as 3 e faz uma pizzaria? Uma fábrica de embalagem. Porque, quanto custa uma fábrica de embalagem? Para fazer uma fábrica de embalagem, a gente vai precisar de 300 mil reais. Então, essas 3 pizzarias tiram parte do seu capital social e parte desse capital social de cada uma não vai poder ser 100 mil, 100 mil, 100 mil, porque senão vai ficar 33,3 de voto, né? Lá dentro da fábrica de embalagem. Então, uma pizzaria coloca 110 mil, as outras 2 colocam 90 mil cada uma. E faz o capital de 300 mil. Mas, professor, olha só. Nós temos 3 situações diferentes aí. Nós vamos ter situação onde a fábrica de embalagem vai ter 3 sócios, um com... Eu vou dar 3 exemplos aqui então para você entender. No primeiro caso, nós vamos ter a pizzaria, vamos chamar de pizzaria A, B e C, né? Para a gente poder entender. No primeiro caso, que é o caso das sociedades coligadas controladas, uma das 3 tem mais de 50% do capital social da fábrica. Então a primeira pizzaria entrou com 200 mil. Então ela ficou com capital social maior. As outras 2, cada uma entrou com 50 mil cada uma. Isso significa que a cooperativa, que a pizzaria A, ela tem mais de 50% do capital social da fábrica de embalagem. No dia que tiver eleição, no dia que tiver assembleia na fábrica de embalagem, a pizzaria A vai votar e vai ter controle do capital social. Ela controla com mais de 50% do capital social. Isso então, você teria ali uma sociedade coligada controlada. Isso porque a pizzaria A tem maioria dos votos lá na fábrica de embalagem. Tá, esse é o primeiro exemplo. Sociedade coligada controlada, onde um dos sócios tem mais de 50% do capital votante. Um segundo exemplo, nós vamos ter a pizzaria A com 40% do capital, a pizzaria B com 40% do capital e a pizzaria C com 20% do capital. Ou seja, nós temos ali 2 sócios que têm mais de 10%, mas ninguém controla a sociedade. Por quê? Porque se a pizzaria A votar sim e a pizzaria votar não, né, elas dependem do voto
da pizzaria C, para fazer os mais de 50% dos votos necessários para aprovação das contas. Então, para todos os efeitos, essa é uma sociedade coligada afiliada, onde nenhum dos sócios possui mais de 50%, mas pelo menos um dos sócios tem mais de 10%. Terceiro exemplo. Agora nós temos várias pizzarias, não pode ser mais só 3, né? Agora nós temos várias pizzarias, sendo que nenhuma delas tem mais de 10%. São 10 pizzarias fazendo parte da fábrica de embalagem, todas com 10% do capital social. Bom, professor, então nesse caso, ninguém tem mais de 10% dos votos. Nesse caso, então, vamos colocar com 9, né? 9%. 9 pizzarias com 9% cada uma e uma pizzaria com 1%, né? Então daria 100% do capital social, mas ninguém tem 10% ou mais do capital social. Então, nesse caso, nós teríamos uma sociedade coligada de simples participação. Então, você agora tem 3 exemplos para trabalhar: sociedade coligada controlada, sociedade coligada afiliada, sociedade coligada de simples participação. Em outros tempos, em sala de aula, nós entraríamos agora no artigo 1101. Mas eu acho extremamente complicado e até mesmo, de certa forma, injusto com vocês aplicar o artigo 1101 longe da sala de aula, porque ele é por demais complexo, precisaria de um exemplo figurativo. E quando eu dou aula em presencial, esse é o artigo que mais gera dúvida nos alunos. Então eu acho que por uma questão de justiça, por uma questão de coerência, nós vamos deixar o artigo 1101 de fora, né? Porque teríamos muitos problemas para resolver o artigo ou para compreender o artigo à distância, né? Então eu vou deixar ele de fora, né? No próximo bloco, nós vamos falar sobre liquidação. Vai ser o último assunto da nossa jornada de direito empresarial. Em sala de aula nós iríamos até o 1122, mas não dá tempo. A gente precisa ser coerente em tudo aquilo que a gente faz, né? Então não vou correr desesperadamente com o conteúdo e onerar vocês com artigos sem explicações. Então no próximo bloco nós vamos falar sobre liquidação.